Graça e paz a todos. O meu nome é Alexandre Sante. Hoje é dia 15 de agosto de 2025, uma sexta-feira. Hoje nós vamos ler uma passagem que se encontra na Bíblia no livro de Mateus 14, a partir do versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor para mim, para a sua, para as nossas vidas. E sendo chegada a tarde, os discípulos aproximaram dele, dizendo: O lugar é deserto, a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão dar-lhes vós de comer. Então eles disseram: Nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-me a mim. E tendo mandado a multidão que se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, enxergando os olhos ao céu, abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram-se dos pedaços e sobejaram 12 alcofas cheias. E os comeram, foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, nessa parte da palavra de Deus aqui que se encontra no livro de Mateus, né, falando sobre a divisão dos peixes e dos pães, né, fala daquilo que o poder de Deus é capaz, daquilo que Deus pode fazer, os milagres que Deus pode fazer na vida das pessoas, aquilo que Deus pode fazer quando nós não contamos com nada. Muitas vezes nós acreditamos que somente no nosso poder, naquilo que está aos nossos olhos, aquilo que nós podemos enxergar e ver. Muitas vezes nós temos que crer naquilo que Deus pode fazer por nós. Então, o que nós temos que fazer? Buscar a face de Deus, né, para que Deus possa abençoar as nossas vidas. Crer, ter fé. Muitas vezes o que falta para mim e para a sua vida é fé. Muitas vezes acreditar naquilo que Deus pode fazer. Jesus aqui deixou uma instrução bem clara de como funciona o poder de Deus. Ali eles não acreditaram que as pessoas podiam ser abastecidas com comida. Jesus estava ali e dividiu o pão e os peixes para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Isso é algo impossível de acontecer aos olhos humanos. Por quê? Porque as pessoas só acreditam naquilo que elas veem nos seus olhos. Não é naquilo que as pessoas conseguem almejar, palpar com suas mãos e ver com seus próprios olhos. Ah, eu só acredito se eu ver, não se eu colocar a mão. Não. Então temos que pegar e ter essa confiança plena no poder de Deus. A partir do momento que nós começamos a ter a fé em Deus, nós começamos a ver o sobrenatural de Deus agindo. Para isso, sempre falo, nós devemos abrir nossos corações para Deus, para deixar Deus atuar em nossas vidas, para que Deus venha tocar no nosso coração e fazer a transformação. Nós temos que a cada dia buscar a face de Deus. Assim como diz no versículo 15: E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, a hora já avançada, e despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Ali, os próprios discípulos de Jesus, eles já começaram a querer botar dúvida naquilo que estava acontecendo. Por quê? Porque eles já queriam que Jesus deixasse de atender o povo, deixasse de falar com o povo, porque na visão deles eles não tinham comida, não tinham nada. Não tinham algo palpável ali para oferecer à multidão que estava ali escutando a voz de Jesus publicamente. Então, o que eles fizeram? Eles queriam que Jesus deixasse para outro dia, porque não teria comida ali, para eles poderem também deixar a população ir comer em algum lugar, ir nos comércios da região, né, para poder ter para eles poderem se alimentar e poder aguentar mais um tempo que Jesus, quando pregava por várias horas. Não era só um momento, era um tempo muito maior. Então Jesus, porém, lhes disse: Não é mistério que vão dar-lhes voz de comer. Porque o que Jesus estava falando? Por que vocês estão duvidando e por que vocês não estão indo ajudar esse povo? Né? Por que vocês deixaram? Vocês não estão confiando na graça que eu dei para vocês. Vocês têm que fazer aquilo que é o impossível. Porque o impossível de Deus, aos nossos olhos, tudo é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Para Deus, tudo é possível e mais um pouco. Então, ali Jesus já estava testando até os próprios discípulos, porque eles não tiveram fé suficiente para crer que Jesus que estava ali podia fazer um milagre na frente de todos. Então eles disseram: Nós não temos senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão assentasse sobre a erva, tornou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo aos céus
ao céu, os abençoou, partindo o pão dela aos discípulos e aos discípulos à multidão. Isso é fé, porque eles estavam ali com Jesus, nada mais, nada menos com Jesus. E Jesus estava ali para fazer o milagre, para dar de comer para aquele povo que estava ali ouvindo, falando, pregando a palavra e dando os seus ensinamentos. Então, nessa hora, o pessoal, os discípulos, eles deixaram de lado a crença deles para que eles pudessem até mesmo eles descansar. Por quê? Porque eles estavam duvidando daquilo que Deus podia estar fazendo. Jesus estava ali presente. Olha só, Jesus estava na presença do povo, estava na presença dos discípulos, e os discípulos duvidando do que Jesus poderia fazer. Ou muitas vezes não tiveram a fé suficiente para crer que Jesus estava ali para resolver os problemas. Não é que Jesus ia fazer tudo, mas eles abriram essa brecha de dúvida. Muitas vezes os discípulos penavam com Jesus por causa da dúvida que tinha no coração deles. A mesma dúvida que nós temos hoje como pessoas, como seres humanos, naquilo que nós não cremos naquilo que Deus possa fazer por mim, para você, pelas nossas vidas. Então nós temos que começar a acreditar no poder de Deus. Então aqui também fala que comendo todos, saciaram, se levantaram os pedaços e sobejaram 12 coifas cheias, 12 cestos cheios. E os comeram. Foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. O que a palavra de Deus quer mostrar através disso? Que nós temos que ter a plena confiança. Nem que muitas vezes a situação que nós passamos aqui na Terra, aos nossos olhos, seja impossível. Nós, como pessoas aqui na Terra, seres humanos, na verdade, nós muitas vezes botamos um ponto de interrogação. Nós temos que crer naquilo que Deus pode fazer. Deus, porque muitas vezes nós temos que crer naquilo que Deus faz, não o que o homem faz, porque nós, seres humanos, somos somente instrumentos na mão de Deus, nada mais além disso. Os discípulos também eram para ser, essa era a função dos discípulos, ser bênção na vida das outras pessoas, porque o poder vem de Deus, vem do trono de Deus. Nós somente só somos utilizados aqui na terra, e depois, passa o seu tempo, nós vamos morar com Deus nos palácios celestiais. Então nós temos que começar a crer como pessoas no poder de Deus. Tem situações que são muito embaraçosas, tem situações que muitas vezes colocam a nossa fé em xeque, tem situações que muitas vezes envolvem questões familiares, a dúvida, né? Muitas vezes na hora do aperto, muitas vezes na hora do desemprego, muitas vezes na hora quando falta comida em casa, né? Porque isso é algo que acontece na Terra, acontece com várias pessoas na hora do apuro. E nessa hora é que nós temos que lembrar que nós temos um Deus. Deus está ali para ajudar. Deus está ali para abençoar. Basta nós abrirmos nossas bocas para pedir, conversar com Deus. A nossa conversa com Deus, você pode fazer essa conversa com Deus sentado, de joelhos, de pé. Você pode conversar com Deus, falar sobre a situação que você está passando. Muitas vezes não é só questão de comida, às vezes é questão que envolve famílias. Tem muitas mães, principalmente as mães, lutam bastante pelos filhos, que lutam para os seus filhos sair do mundo das drogas, muitas vezes do alcoolismo, muitas vezes no mundo da bandidagem. Por quê? Porque a pessoa quer o melhor para o filho. Então muitas vezes ela corre atrás de Deus para que Deus faça essa transformação. Quantos jovens não tiveram suas vidas transformadas porque suas mães e também seus pais estavam ali intercedendo, porque eles creram no poder de Deus. Então, quando nós cremos no poder de Deus, nós sabemos que Deus pode fazer o impossível. Deus que é poderoso, ali nós estamos no Novo Testamento, no Velho Testamento, Deus fez muita coisa pelo seu povo. Deus salvou muitas pessoas. Deus livrou o povo. Deus deu cura. Deus pegou e cuidou do seu povo, libertou o seu povo, fez coluna de fogo, abriu o mar, Então tudo isso nós temos que ver o poder de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque para Deus não existe nada impossível. Quantas pessoas que muitas vezes nós encontramos que Deus abençoou, que Deus abriu uma porta, que Deus mandou uma pessoa para entregar algo para a pessoa. Então nós temos que crer nesse poder na unção do Espírito Santo. Nós temos que ter a fé em Deus, acreditar naquilo que Deus pode fazer por mim e por você. Nós temos que acreditar naquilo que Deus faz todos os dias para as nossas vidas. Não colocar aquela dúvida. Muitas vezes a dúvida em nossos corações faz que nós não chegamos perto a Deus. Por quê? Porque nós colocamos um ponto de interrogação. Nós colocamos assim, nós limitamos aquilo que Deus pode fazer.
E muitas vezes, num momento de desespero, é que nós procuramos Deus verdadeiramente. Quando envolve muitas vezes questão de saúde. Então nós cremos que nós queremos se libertar, nós não queremos morrer, nós não queremos partir naquele momento, bate o desespero, a primeira coisa que nós fazemos é procuramos Deus. E Deus estende as suas mãos, porque Deus está muitas vezes esperando que nós, né, estendemos ou procuremos a face dele. Só que Deus também não quer que a gente procure nesse exato momento, Deus quer que a gente procure antes. Deus quer que nós se aproximamos dele, né? Então nós temos que procurar a face dele. Então nós temos que chegar, crer, acreditar no poder do Espírito Santo de Deus. Deus fez tantas coisas, como está relatado na Bíblia. Muitas vezes nós temos um testemunho de pessoas, daquilo que Deus pode fazer, a transformação que Deus pode fazer. Muitas vezes é isso que você está precisando nesse momento, que Deus haja sobre sua vida e haja sobre sua casa, muitas vezes. Que Deus venha dar uma solução de um problema que nenhuma pessoa na face da terra vai conseguir resolver, somente Deus vai conseguir resolver o seu problema. E isso daí vai conseguir se resolver quando você começar a conversar com Deus, procurar uma oração simples. Eu sempre falo, muitas vezes as pessoas acham que uma oração ela tem que ser complexa, não, ela tem que ser como se fosse uma conversa com uma outra pessoa. Abrir o coração verdadeiramente para Deus e contar aquilo que acontece contigo. Eu estou passando por um momento muito duro, muito delicado, que está comprometendo até minha parte psicológica e preciso da ajuda de Deus. E Deus está ali para te ajudar. Basta que você procure a face de Deus. Você tenha um contato com Deus. Né? Então, essa parte, muitas vezes nós temos que se aplicar. Claro que às vezes nós pensamos assim, vou lá na igreja e tem pessoas que têm erro. Todo mundo na face da terra tem erro, querido, minha querida. Todo mundo erra. Mas claro que todo mundo vai pagar pelos seus erros. Isso a Bíblia é muito clara. Porque a justiça de Deus é diferente da justiça humana. Porque a justiça de Deus, Deus sabe tudo aquilo que nós fazemos. Deus sonda nosso coração, sonda nossa mente. Então Ele sabe quem somos nós aqui na terra, aquilo que nós fazemos. Não adianta nós passar uma imagem falsa para as outras pessoas, porque Deus está vendo. E o inimigo está do lado vendo o que estamos fazendo. Porque ele é o acusador. Então nós temos que procurar a face de Deus todos os dias. Dizer, Senhor, eu quero uma transformação do poder de Deus sobre a minha vida. Eu quero que a minha família seja alcançada pelo seu poder. Eu quero que a minha família seja alcançada pela sua graça. Eu quero uma transformação no poder do Espírito Santo. Então nós temos que buscar a Deus verdadeiramente. Entregar nossos corações perante Deus. Várias passagens da Bíblia falam sobre isso. Que muitas vezes num momento de desespero, de entrega, a pessoa procurou a face de Deus, e Deus assim o fez. Então, porque Deus abençoou, Deus fez, Deus curou, Deus libertou. Então você tem que crer. Deus é capaz de fazer aquela transformação que você tanto precisa e necessita. Aquilo que você pode estar necessitando nesse momento. É Deus quem faz. Nós, as pessoas aqui da Terra, nós somente somos um instrumento de Deus. Nada mais além disso. Como eu sempre falo, nós somos instrumentos. Tem pessoas que gostam de usar isso para a sua glória. Mas a glória pertence a Deus, somente a Deus. Nada mais além de Deus. Por quê? Porque nós somos instrumentos para abençoar outras vidas, para estender as mãos, para colocar em oração, né? Colocar na caixinha de oração, os pedidos de oração, interceder. Né? Porque muitas vezes nós não sabemos o contexto da história da pessoa. Então nós temos que entregar, orar, né? Mas a pessoa também tem que fazer a sua parte, que é procurar a face de Deus. Claro que quanto mais pessoas estiver orando, melhor, bem melhor. Né? Se você não estiver numa igreja, procure uma igreja para congregar. Não tenha, não fica, vou lá por causa disso, daquilo. Muitas vezes tem pessoas que elas têm vida desgraçada. O que acontece? Elas, em vez de torcer por você, que você se liberte e você sai do fundo do poço, ela torce que você fique no fundo do poço e comece a ter que colocar coisa na tua cabeça. Por quê? Porque ela não quer ver você liberta, ela não quer ver você transformada. Muitas vezes essa pessoa está sendo usada pelo inimigo para uma pedra de tropeção na sua vida. Em vez de ela fazer você procurar a Deus para resolver seus problemas, ela quer que você se afunde mais. E é isso que Deus quer, que você comece também a enxergar esse lado. Porque muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado não são muitas vezes nossos amigos ou muitas vezes irmãos em Cristo. Por quê? Essas pessoas torcem contra. E Deus quer que você abra mão disso. Porque tem pessoas que elas não agregam, elas destroem. Então, para que Deus faça algo, muitas vezes nós temos que se apartar de certas pessoas. Porque essas pessoas, elas não ajudam a nós a chegar perto de Deus. Elas tentam nos afastar. Porque elas têm quase a certeza absoluta que elas vão morar com o inimigo e querem levar mais gente com ela. Muitas vezes a pessoa é uma pessoa má, é uma pessoa ruim, é uma pessoa narcisista. Né? Então ela pega e tenta manipular os outros
para que as pessoas não alcancem a sua graça. E muitas vezes as pessoas sejam uma desgraça que nem ela na terra. Então, por isso que Deus, quando começa a trabalhar na vida das pessoas, ela começa a mexer no nosso coração. Deus começa a dar entendimento para nós sobre tudo aquilo que acontece na terra. Dá entendimento de como nos devemos comportar, do agir, né? Muitas vezes tem denominações que pegam pesado sobre a questão de roupa, mas quem define isso é o Espírito Santo. Quem vai dizer para você se você está fazendo errado é o Espírito Santo que vai te convencer. Não é uma ordem numa igreja que vai fazer você fazer isso. É o Espírito Santo que tem que convencer as pessoas. É quando nós deixamos Deus abrir, nós abrimos a porta do nosso coração para Deus, para que Deus possa pegar e transformar nossos corações. É isso que nós temos que enxergar. Deixar que Deus habite no nosso coração. Porque o inimigo, ele não bate a porta, ele arromba a porta. Então nós temos que deixar que o Espírito Santo enche nossas vidas e faça a transformação. Muitas vezes você está num tempo de angústia, de aflição, você tem que deixar que o Espírito Santo toque o seu coração. Muitas vezes nós temos que abrir, vamos falar com as pessoas, claro, ajuda bastante, mas quando nós abrimos o nosso coração verdadeiramente para Deus, as coisas começam a acontecer. Porque nós começamos a entregar as coisas para a pessoa certa, que é Deus. Porque Deus está ouvindo a sua oração, Deus está vendo as suas lágrimas, Deus está vendo o que você está procurando a face dele. Então para Deus não há nada impossível. Porque Deus espera que nós façamos isso. Claro que Deus poderia abrir a porta do céu e jogar as bênçãos, tudo. Mas tem muita coisa, a Bíblia deixa muito claro que muitas coisas dependem dos nossos passos, dependem de nós. Porque Deus quer que nós vamos evoluindo conforme o tempo. Nós vamos subir nos degraus que nós devemos subir. Nós devemos ter o aprendizado que devemos ter. Por quê? Porque nós vamos aprendendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Quando nós deixamos que Deus haja, nós começamos a tirar o que envolve nossos olhos, Deus tampa nossos ouvidos, para que nós possamos ver aquilo e sentir, ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Então tem que pegar e começar a pensar assim, eu tenho que escutar o som da sua voz. É isso que muitas vezes nós não queremos escutar. Que nós temos que deixar o Espírito Santo falar conosco. Deixar que Deus fale conosco. Por quê? Porque quando nós abrimos nossa mente para Deus, abrimos nosso coração para Deus, o Espírito Santo começa a conversar conosco. Porque nós começamos a ter uma direção diferente. Porque quando abrimos o coração, nós abrimos a oportunidade para que Deus possa conversar conosco. Muitas vezes nós começamos a ter um pensamento um pouco mais diferente. Às vezes o Espírito Santo fala para você, não faça isso, não vai ser bom. Não tome essa atitude que vai ser ruim. Não faça isso que no passado você fez, deu errado. Né? Então, Deus começa a direcionar. Deus começa a tirar também coisas das nossas vidas. Muitas vezes coisas que nos aprisionavam, coisas que deixavam nós, nos humilhávamos. Então tudo isso tem quando nós deixamos Deus habitar o nosso coração. E para que os milagres aconteçam. Era isso que também Jesus estava querendo ensinar para os discípulos. Que eles abrissem seus olhos, né, abrissem suas mentes, para que pudessem ver o poder de Deus como um todo. Não limitar o poder de Deus. Muitas vezes, isso nós vamos lendo no passagem, muitas vezes os discípulos acabavam sendo limitados. Porque seres humanos eles desconfiaram de muitas coisas. Mas Deus quer que nós abrimos nosso coração. Deus quer que nós o busquemos a cada dia mais. Por quê? Para que traga uma transformação dentro do coração. E essa transformação ela não é de fora para dentro, é de dentro para fora. As pessoas, quando nós temos uma transformação no poder do Espírito Santo, as pessoas veem a transformação. E a partir do momento quando nós temos essa transformação, as pessoas que estão à nossa volta, elas querem a mesma coisa. Por quê? Porque houve uma transformação do Espírito Santo. Nós deixamos Deus trabalhar no nosso coração. Nós começamos deixando Deus trabalhar em nossa vida, fazer a transformação. Muitas vezes tem coisas que muitas vezes a gente achava que é certo, no fim para Deus é errado. Mas conforme ao longo do tempo isso Deus retira. Tem pessoas que são mais rápidas, que às vezes quando a pessoa já aceita Jesus, ela tem uma transformação na hora. Tem pessoas que não, tem pessoas que Deus vai trabalhando ao tempo, né? Por causa que tem coisas que a pessoa tem que fazer que envolve muitas vezes a família, envolve o local de trabalho, né? Envolve outras questões. Muitas vezes a pessoa ela tem que ser curada, mas ela tem que ter uma transformação. E muitas vezes essa transformação ela vai com o tempo. Tem pessoas que mais fácil ter uma transformação. Porque muitas vezes o que envolve a transformação da pessoa também é índole, é caráter. Né? Muitas vezes a pessoa tinha uma péssima imagem. E para que Deus possa mudar isso, Deus tem que começar a trabalhar no coração da pessoa. Para que com o tempo as pessoas vejam, não, aquela pessoa ela era de um jeito e hoje ela é de outro.
Hoje, antigamente, ela vivia se arrastando na rua alcoolizada, muitas vezes ela estava todo o tempo chapada, cheia de drogas, né? E hoje ela é uma pessoa diferente. E ela age diferente, tem um comportamento diferente, tem uma linguagem diferente, se comporta totalmente diferente. É uma pessoa totalmente diferente daquilo que era anteriormente. Por quê? Porque a pessoa deixou Deus trabalhar no coração. E Deus vai trabalhando. E também lembrando que quando nós também queremos uma transformação dentro da nossa casa, a primeira pessoa que Deus vai querer mudar é nós. Porque nós temos que aprender que Deus começa a fazer transformação através das nossas vidas. Muitas vezes nós queremos fazer pela força, e não é pela força que se faz. Muitas vezes Deus tem que transformar o nosso coração, mudar a nossa postura, o nosso comportamento, porque muitas vezes nós queremos que aquela pessoa seja alcançada. Mas nós acabamos, em vez de alcançar essa pessoa, nós acabamos jogando essa pessoa mais para o lado do precipício. Porque tem palavras que muitas vezes nós mencionamos no momento de muita tristeza, de angústia, de desespero, e nós muitas vezes não pensamos e tomamos alguma atitude ou falamos coisas que não devemos. Então por isso que com o tempo Deus vai trabalhando isso. Vai trabalhando nosso modo de agir, nosso modo de pensar, que nós devemos esperar, que nós devemos buscar a face dele, nós devemos orar, nós devemos estar em comunhão, devemos estar também com mais pessoas ao nosso lado, frequentar um culto, ir participar do culto no ciclo de oração. Né? Por quê? Porque isso engrandece. Até mesmo procurar estudar, aprender mais da palavra de Deus. Com entender da palavra de Deus, muitas vezes as pessoas tentam distorcer um pouco a palavra, mas você vai entender que na palavra de Deus fala daquilo que muitas vezes a pessoa ela teve uma oportunidade de ter uma mudança e ela não quis, porque a pessoa não abriu o seu coração. Ela quis ficar no velho. Ela não quis ser um vinho novo. Ela quis ficar um vinho velho, que azedou. E ela não quis transformação no poder do Espírito Santo de Deus. E isso acontece bastante. Muitas vezes a pessoa eu não consigo. Não é que não consegue. A pessoa não quer abrir mão. Muitas vezes tem coisas assim que Deus pede para nós que nós abrimos mão daquilo. Então nós temos que abrir mão. Se nós não abrirmos mão, pode ser qualquer coisa que seja algo que nós idolatramos, algo que nós gostamos, Deus vai colocar em nosso coração. Eu quero que você tire isso da sua vida. É nessa hora que o nosso eu está em jogo. Porque nós temos que abrir mão. Por quê? Porque Deus quer fazer uma transformação. E aquilo muitas vezes é uma amarra que o inimigo usa. Usa para aprisionar a pessoa, para encurtar a visão da pessoa, para que a pessoa não chegue perto de Deus, que não tenha uma transformação do poder do Espírito Santo. Então nós temos que buscar essa transformação, deixar que Deus faça isso. Se Deus pedir algo para tirar, tire. Porque Deus, quando fala, Deus fala no pessoal, Deus fala no nosso coração. Às vezes, se nós não queremos escutar, Deus manda sim pessoas para falar, você tem que largar disso. E as pessoas vão falar sempre a mesma coisa. Porque Deus pediu para você largar disso e você não largou. Então, você tem que pegar e largar. Senhor, mas é algo que eu gosto. Eu sei que é algo que eu gosto, porque muitas vezes Deus abre isso. Só que esse negócio eu gosto, nós temos que pensar no futuro. Que um dia nós não vamos mais estar na face da Terra. Todos nós temos um tempo X aqui na Terra. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos. Ou daqui a alguns segundos, daqui a uns minutos, daqui a umas horas. Por quê? Porque Deus sabe o tempo que nós vamos deixar a Terra. E nós temos o livre-arbítrio. Que o livre-arbítrio de Deus é escolher ou seguir a ele ou seguir o inimigo. Não existe. O muro pertence ao inimigo. Se o muro pertence ao inimigo, nós estamos com ele. O inimigo tenta colocar a dúvida. Que nem os discípulos. Eles ficaram na dúvida se eles podiam crer que podia ter um milagre. Muitas vezes Jesus testou eles nisso, para que eles pudessem ver o milagre de Deus. Quando Jesus partiu, eles fizeram vários milagres usando a vida deles, porque eles tiveram que ter uma transformação do poder do Espírito Santo. Eles tiveram que deixar, além de conviver com Jesus na terra, eles tiveram que, com o tempo, abrir mão de si mesmos, seus próprios eus, do seu próprio ego, largar a mão da soberba, do ego, porque principalmente o que nos afasta de Deus é a nossa soberba e o nosso ego. Quando nós inflamos, não aceito isso, não. Deus quer que muitas vezes nós abrimos mão. Porque Deus, ele enxerga aquilo que está à frente. Porque Deus quer usar você como instrumento dele. Deus quer que você alcance vidas. Deus quer usar você num futuro próximo. Mas Deus quer que você abra mão.
Você já, que nem eu falei, você muitas vezes está lutando por um ente querido, por uma transformação da pessoa, mas a primeira transformação que vai acontecer é em você. Porque é a mesma coisa quando a pessoa vai pregar. Quando nós vamos pregar, a primeira pessoa que vai levar, vai escutar de Deus é a pessoa que vai levar a palavra. Porque Deus também, antes de trazer a palavra, Deus tem que trazer o consenso no coração da pessoa. Puxa, estou lendo essa palavra aqui e eu estou vendo que eu estou errado. A primeira pedrada é em mim. Então, porque eu primeiro tenho que procurar o conserto, eu tenho que mudar e depois eu tenho que pregar essa palavra para as outras pessoas, para que essas pessoas também enxerguem que aquilo que eu estou pregando é uma verdade absoluta, porque Deus é uma verdade absoluta. Deus não deu pessoas para mim, não é igual a nós, não é igual ao ser humano que mente e distorce as coisas. Deus é reto, Deus gosta das coisas certas. Tanto que Deus gosta das coisas certas, que as pessoas que fazem as coisas certas, né, Deus sempre usa eles. As pessoas não gostavam de Saulo, né, porque ele perseguia os cristãos. Mas Saulo, ele era obediente a quem? Ao rei. Ele obedecia, ele tinha estudado, ele tinha feito todas as coisas que era para fazer, e Deus foi atrás dele, né, foi conversar pessoalmente com ele, deixou cego ali alguns dias. Por quê? Porque ele sabia que Paulo era o que? Saulo, antes de virar Paulo, que ele era uma pessoa que obediente. Ele obedecia a sua liderança, ele obedecia às ordens do rei. Ele não indagava, ele obedecia. Ele era uma pessoa também estudada. Então ele sabia muitas coisas, de história, de tudo. Ele era uma pessoa culta. Mas Jesus foi ao encontro dele. Porque ele sabia que ele podia usar a vida dele, porque ele era uma pessoa que obediente. Uma pessoa que sabia ser obediente, vivia em obediência. E muitas vezes é isso que Deus quer que nós façamos. Ser obedientes a Ele, ser obediente à sua palavra, andar nos seus caminhos, né? Pegar e andar em comunhão, né? Você muitas vezes, se tiver alguma pessoa que ela começa a falar mal de você, se aparta dela. Não deixa que essa pessoa venha te contaminar, não venha deixar que essa pessoa venha te trazer uma tristeza. Também entrega a vida dessa pessoa nas mãos de Deus. Diga, Senhor, eu não gosto do seu comportamento dessa pessoa, né? Que o Senhor venha apartar essa pessoa da minha vida. Que o Senhor também venha abrir uma oportunidade para essa pessoa aceitar a Ti como o único Rei e Salvador. Muitas vezes a pessoa pode ser uma pessoa cristã que dá um falso testemunho, né? Não, é uma pessoa que usa aquele termo assim, é cristão, mas parece que não é cristão. Mas você pode orar para essa pessoa que ela tenha uma transformação, porque o testemunho dela não está impactando, o testemunho dela está entristecendo as pessoas à volta dela, e não é isso que devia acontecer. Mas você pode interceder pedindo que Deus faça uma transformação, e também pedir que Deus traga uma transformação para a sua vida. Dizer, Senhor, eu quero cada dia mais estar na sua presença, eu quero cada dia mais do seu poder, eu quero mais da sua graça, né? Claro, vai ter um preço, mas você vai estar na presença de Deus. E Deus vai abrir oportunidades e portas que você nunca imaginou na sua vida. Porque você disse, Senhor, eu estou aqui para te obedecer e seguir os seus passos, para ser bênção na vida do meu próximo. Porque nós não sabemos o momento que Deus pode colocar nós para orar para uma pessoa. Muitas vezes nós podemos estar numa rua, uma pessoa pode estar em desespero, tudo que essa pessoa precisa o quê? De uma oração. Como eu já vi pastores falando que muitas vezes acontecem acidentes trágicos, muitas vezes a pessoa está ali, mas ela tem a oportunidade de acertar Jesus ali ainda. Por quê? Porque a pessoa vai até lá sabendo que a pessoa não vai mais aguentar um tempo, ainda dá oportunidade para orar para aquela pessoa, para que aquela pessoa vá morar com Deus, não com o inimigo. Né? Ter a oportunidade da salvação até no último minuto. Né? Mas nós temos que lembrar também a questão do pecado premeditado. Porque Deus nos abre a oportunidade de pedir perdão. Mas nós temos que lembrar que pecado premeditado, vou ficar pecando, vou ficar errando, vou fazer as coisas que não é para fazer, vou prejudicar as outras pessoas, vou dar golpe nas outras pessoas, e esquecendo que isso, pecado premeditado, não é perdão, porque nós não conseguimos enganar a Deus. Quando nós somos leigos, nós não conhecemos a essência de Deus, não conhecemos a palavra de Deus, é uma coisa. Quando nós conhecemos, sabemos que Deus, Ele sabe que abomina, que nós damos um mau testemunho, Deus cobra depois. Deus vai falar, você tinha um caminho certo a seguir, você preferiu andar torto, e foi uma escolha sua, porque eu não posso obrigar ninguém a fazer a minha vontade, eu deixo a minha vontade. Se você quer fazer, nós estamos juntos, mas se você prefere ficar com seu velho eu, não quer ter uma transformação, então nós temos que pegar e buscar a face de Deus e crer no poder de Deus, crer que Deus pode libertar você, pode libertar sua casa, pode libertar seus filhos, né? Pode abençoar sua casa, pode remanescer da graça sobre sua vida. Claro que nós vamos ter momentos que nós passamos vidas, às vezes passamos por lutas, tribulações, às vezes passamos pelo deserto, como a gente fala, mas
Nós temos que crer no poder da unção de Deus, porque para Deus nada é impossível. Jesus, que era Jesus, partiu o pão, né, e dividiu com mais de 5.000 pessoas, pão e peixe, porque era milagre de Deus. Jesus transformou água em vinho, um vinho que nunca existiu na face da terra, por uma festa de casamento. Então, nós temos que crer naquilo, nós temos que crer que Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Deus está sempre contigo, Deus não esqueceu de você, Deus nunca deixou de te amar. Uma coisa que muitas vezes nós escutamos e falamos assim, nem Deus te ama, Deus ama você. Só que Deus quer que você tome o seu passo. Você tem que pegar e dizer assim, Deus, eu quero ter uma transformação pelo poder do Espírito Santo. E Deus, eu quero. Eu quero essa transformação, eu quero ser uma bênção, eu quero ver seus milagres, eu quero ver aquilo que o Senhor tem para mim, para a minha vida, para a minha casa. Então tudo isso, com o tempo, nós estamos deixando que Deus trabalhe em nossas vidas. Eu também falo, vá à igreja, faça a sua parte, ore, busque, ande em comunhão, e quanto mais pessoas estiverem orando, mais as coisas andam, porque nós temos que estar unidos, porque por isso que Jesus falou que nós devemos andar unidos. Por isso que Jesus escolheu 12 discípulos. Para quê? Para andar. Jesus não disse, eu vou andar sozinho sobre a face da terra. Em qual versículo está escrito isso? Nenhum. Jesus não andou sozinho sobre a face da terra, evangelizando, curando, transformando. Jesus escolheu pessoas para andar com ele. Ele não andou sozinho. Então essa tese que as pessoas querem andar sozinhas e tal, ela vai por terra, porque ela entra em conflito com a palavra de Deus e aquilo que Jesus fez na terra quando ele esteve aqui, porque ele andou com pessoas e várias pessoas andavam com ele, não eram só os 12 discípulos, muitas pessoas acompanhavam Jesus em vários lugares. Então nós temos que ver e crer no poder, na unção, no poder do Espírito Santo. Nós temos que crer que Deus é capaz de fazer tudo e um pouco mais por nossas vidas. Nós temos que abrir o nosso coração para Deus, deixar que Deus faça a transformação no poder do Espírito Santo, deixar que Deus faça tudo aquilo que tem que fazer em nossas vidas. E tudo isso basta que eu e você, todos nós, abrimos nosso coração. Para quê? Para que nós temos uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo, para que nós sejamos bênçãos na vida das outras pessoas, para que nós alcancemos as pessoas à nossa volta, interessando na nossa família, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de estudo, pessoas, muitas vezes os conhecidos que nós temos, um lugar que nós vamos. Nós temos que pegar e buscar a face de Deus, ter esse entendimento. Nós temos que buscar entendimento na face de Deus, ler a palavra, ler a Bíblia, pedir orientação de Deus. Temos que pegar e olhar para a casa, para o poder de Deus, para que nós possamos a cada dia ter uma transformação no Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo haja em nós, que nós sejamos bênção na vida das outras pessoas, que nós sejamos bênção na vida de Deus. Então nós temos que deixar que Deus faça essa transformação, porque nós não sabemos o dia, o que vai acontecer no dia da manhã. Às vezes Deus quer que nós vá para um outro lugar, Deus quer que vá até um hospital, orar por pessoas. Às vezes nós vamos muitas vezes ser líderes numa nação cristã, muitas vezes nós vamos ter que ir para o campo missionário, tem tudo isso daí. Mas Deus, primeiro Deus faz o quê? Transforma o nosso coração. Deus quer que nós enxergamos o seu poder, a sua glória, a imensidão da sua glória, a imensidão do seu poder, para que Deus possa usar a minha e a sua vida. Então Deus sempre ora, Deus diz assim, Senhor, abre meu entendimento sobre a sua palavra, Deus abre entendimento sobre o seu poder, abre entendimento sobre aquilo que o Senhor quer para mim. Se eu tenho que ter uma mudança, que o Senhor Deus venha fazer essa mudança dentro de mim, que essa transformação venha de dentro para fora, porque eu quero essa transformação para a minha vida, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa que esteja na sua presença, até que o Senhor venha me buscar. Porque o termo vir buscar, quando a gente fala, não é só questão de, vai ser quando Jesus, não, quando nós partimos da terra. Porque Jesus, quando nós morremos, é porque Jesus veio nos buscar. Chegou a nossa hora de partir para a glória. A nossa hora na terra acabou. Então, às vezes, claro, nossas famílias ficam tristes, nós ficamos tristes, mas nós temos o entendimento que essa pessoa, ela foi morar com Deus. Ela foi estar nos palácios celestiais com Deus. Ela foi para a eternidade. Então, isso que mais conforta. Claro que é triste, mas nós temos que ter essa visão, porque Deus faz tudo para que nós, quando acabar nosso tempo na terra, nós estejamos com quem? Com Ele. Não com o inimigo, mas sim com Ele. Onde nós temos que sempre pensar dessa maneira. Na terra nós passamos por aflições, lutas, choro, às vezes desespero, às vezes nós nos machucamos,
No céu não vai mais existir isso. Não vai mais existir. Né? Não vai mais existir. Vai acabar. Não vai ter mais pranto, não vai ter mais desespero, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. Acabou. Então, tudo aquilo que nós passamos na Terra vai ter acabado. Já era. Acabou-se isso. É isso que nós temos que enxergar. Não só a questão de estarmos na presença, mas sempre pensar. E pensar sempre. Nós, um dia, vamos estar com Deus e tudo que eu estou passando na Terra, lá não terá mais. Não terá enfermidade, não terá dor, não terá mais aflições, né? As lutas não existirão mais, porque nós passamos toda a fase aqui na Terra na presença de Deus, procurando a sua face, fazendo a sua vontade. Então é isso que nós temos que pensar todos os dias. Se Senhor, eu entrego minha vida, eu entrego meu coração, eu entrego minha casa, eu entrego a minha família, eu entrego meu ambiente de trabalho nas suas mãos. Que o Senhor, Deus, eu venha ser instrumento nas suas mãos. Que eu seja bênção na vida do meu próximo. Que eu seja bênção na vida das outras pessoas. Que Deus venha fazer a transformação no poder do Espírito Santo sobre a minha vida. Que Deus venha trazer uma transformação que as pessoas possam ver e que as pessoas queiram ter essa bênção que o Senhor desceu sobre a minha vida, se estenda para a vida do próximo, que essas pessoas elas tenham vontade de ter esse contato contigo, porque é isso que um cristão faz. E o cristão ele faz que as pessoas queiram ter o Deus que ele tem, que é uma unção do poder do Espírito Santo que essa pessoa tem. É isso que nós temos a oferecer, porque o restante, cargo de igrejas, não quer dizer absolutamente nada, nada mesmo. O que é importante para Deus é as nossas vidas, as nossas almas. Então, o que Deus quer? Que Deus quer que nós chegamos perto dele, tenhamos uma transformação do poder do Espírito Santo, nós tenhamos uma transformação deixando que Deus transforme o coração. Pense nisso, sempre basta nessa ideia. E também, tem um arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro, apesar de Davi ter sido cometido várias falhas, Deus sempre deixou muito claro o exemplo dele para os outros reis quando eles foram retirados, ou aquelas pessoas que desobedeciam, ou quando as pessoas também eram honradas. Ninguém conseguia ser igual ao meu servo Davi. Por quê? Porque Davi ele se arrependia e não cometia o mesmo erro. Assim nós devemos ser. Nós erramos, nós pecamos, mas nós, quando nos arrependemos verdadeiramente de nossos erros, nossas falhas aqui na terra, nós não voltamos para o pecado, nós não voltamos para o mesmo lamaçal. Então nós temos que pegar e ter essa conexão, dizer assim, Senhor, eu me arrependo daquilo que eu fiz, eu me arrependo das coisas erradas que eu fiz aqui na terra, que eu tenha cada dia ter um conserto contigo, que o Senhor Deus esteja me transformando, eu me arrependo do fundo do meu coração. Eu peço perdão ao Senhor pelos meus erros, minhas falhas. Se eu fiz algo que prejudicou as outras pessoas, oh Deus, perdoa-me. Perdoa-me se eu fiz algo que eu não vi, não percebi, magoou pessoas ou deixou pessoas tristes, que o Senhor venha me perdoar. Porque tem coisas que muitas vezes a gente faz, acha que está certo, muitas vezes as pessoas do lado estão achando que é errado, e muitas vezes a pessoa se magoa, mas nós estamos pedindo perdão. É isso que devemos fazer. Dizer, Senhor, eu peço perdão pelos meus erros, eu peço perdão pelos meus pecados, eu peço que o Senhor me cubra com o seu sangue, que o Senhor transforme meu coração, transforme minha vida, e me dê, que eu possa ter uma intimidade contigo todos os dias, que o Senhor estenda as suas mãos para mim todos os dias, que o Senhor esteja comigo todos os dias, que o Senhor toque no meu coração todos os dias, que o Senhor traga um renovo para a minha vida todos os dias. Basta que você, muitas vezes, você e todos nós, tenhamos o arrependimento verdadeiro na presença de Deus. E Deus vai honrar. Aqui as pessoas que buscam o arrependimento verdadeiro, Deus transforma verdadeiramente. Deus transforma a mente, o coração, transforma tudo, meu querido, minha querida. Porque que Deus, Ele olha para nós e diz assim, esse vai ser o meu instrumento. Essa pessoa vai ser vaso nas minhas mãos. Claro que primeiro eu vou ter que quebrar esse vaso e fazer um vaso novo, que dói um pouco, machuca, sentimos dores, mas Deus faz um vaso novo, Deus pega você e faz algo novo, Deus transforma você pelo poder dele, Deus molda você do jeito como você devia ser na presença de Deus, na presença dele. Deus faz com que você seja um vaso cheio de óleo, cheio da graça dele, e muitas pessoas vão querer ter essa mesma graça que você tem na presença de Deus. Lembre-se disso, porque Deus faz isso em nossas vidas, quando nós abrimos nosso coração. Deus muitas vezes pega nós, que somos vasos quebrados, e Deus, estamos cheios de trincas, cheios de defeitos, Deus nos quebra, e depois Ele mesmo com as suas mãos, Ele molda um vaso novo.
nos faz um vaso novo, para que Ele possa derramar unção, possa derramar óleo sobre as nossas vidas, possa derramar o seu perfume sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque Deus quer que você seja usado por Ele, Deus quer que muitas pessoas sejam alcançadas pela sua vida, Deus quer que você seja bênção na vida de outras pessoas, que você seja instrumento que vai lá orar nos hospitais, estender suas mãos sobre a vida dos enfermos, porque Deus vai usar você para curar pessoas, Deus vai usar você para ir para o campo missionário, aonde ninguém vai, Deus sabe da tua capacidade, Deus vai enviar você, porque Deus sabe que você é uma pessoa determinada, e os anjos do Senhor vão estar contigo, não importa a luta que você passe, Deus está com você o tempo todo. Se lembre disso, que Deus está contigo todos os tempos da sua vida. Deus está cuidando de você. Você tem que pegar e orar, buscar a face de Deus. Por quê? Porque Deus faz a transformação. Deus traz a transformação no nosso coração. E Deus molda. Deus vai mudando nós conforme o tempo. Deus vai fazendo a transformação. O nosso vaso vai se enchendo da glória de Deus. Vai se enchendo da bênção de Deus. E Ele sempre lembra, nunca olhe para trás, para aquilo que aconteceu no seu passado. Porque o seu passado, a partir do momento quando Deus perdoou seus pecados, perdoou as suas falhas, ou aquilo que está para trás, está perdoado. Claro que existem situações que muitas vezes que nós cometemos se envolveu a justiça, nós temos que arcar. Mas tem que lembrar que aquilo que foi feito atrás, já foi esquecido por Deus, porque Deus nos enxerga como uma nova criatura, Deus nos enxerga como um novo ser, cheio da sua graça, cheio da sua bênção. Se lembre disso, sempre diga: Senhor, eu quero ser um vaso novo nas suas mãos, eu quero ser um vaso de bênção sobre nas suas mãos, eu quero que o Senhor abençoe a minha vida, eu quero que o Senhor derrame do seu poder, da sua glória, que eu seja um canal de bênção na minha casa, porque o principal o alvo sempre é a nossa casa, porque o inimigo muitas vezes, para minar, muitas vezes alguns problemas ocorrem em um lugar onde nós estamos, que é a nossa casa. Muitas vezes ele faz levantes para destruir a família, faz levantes para aniquilar a família, levanta as pessoas que muitas vezes não têm contato com Deus, não sabem o que é ter vida com Deus, para ser instrumentos, mas Deus faz a transformação da sua vida. Deus vai fazer transformação no seu coração, na sua mente. Deus vai fazer que você seja bênção sobre a sua casa. E creia, para Deus nada é impossível. Como Jesus multiplicou os pães para 5.000 pessoas, transformou água em vinho, curou cegos, curou leprosos, tirou demônios de várias pessoas. Então, Deus levantou pessoas que estavam no túmulo, na morte, Deus fez ressuscitar. Então, lembre-se, para Deus, Jesus, não existe nada impossível. Não delimite aquilo, a sua mente, para o poder de Deus. Abra a sua mente e diga: Senhor, que eu possa ter entendimento, Senhor Deus, do seu poder, da sua glória, da imensidão do seu poder, meu Pai. Deus, eu peço também, peço que Deus abençoe você, peço que Deus abençoe a sua casa, abençoe o seu ambiente, que Deus vai abençoar você a cada dia, que você tenha essa vivência com Deus todos os dias. Então, vou orar para todos nós. Senhor Deus, eu peço para que Deus abençoe, Pai, a cada um que está assistindo essa live, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor Deus derramando, Pai, eu não sei o que acontece na vida de cada um, mas Tu sabes, Pai, Tu sabes os problemas, Pai, Tu sabes as aflições, Tu sabes aquilo que tem acontecido, Pai, aquilo, Pai, que muitas vezes as pessoas não sabem para o que fazer ou não sabem para onde ir, mas elas sabem, Pai, que contam com um Deus poderoso, Pai, que basta nós dobrarmos nossos joelhos, Pai, procurar a Sua face, Pai, o Senhor estará conosco, Pai, esteja te abençoando, Pai, derramando a Sua glória, Senhor, esteja dando a vitória, Pai, esteja libertando essa casa, Pai, esteja libertando as vidas, Pai, esteja abençoando aquela pessoa, Pai, que está procurando emprego, Pai, Deus abençoe essa vida, Pai, abençoe aquelas pessoas que estão nos hospitais, Pai, lutando por suas vidas, Pai, muitas vezes estão enfermas, que o Senhor esteja estendendo as suas mãos, Pai, esteja abençoando, Pai, derramando sua graça e sua bênção, Pai, em um nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus esteja abençoando a sua vida, esteja abençoando a sua casa, derramando a infinita graça e a infinita bênção sobre a vida de cada um, em um nome de Jesus. Amém.